Pergunta de número 3, nós trabalhamos semana passada a pergunta de número 2, que fala a respeito da revelação, como podemos saber de Deus, como podemos conhecer a Deus, como podemos saber que Deus existe. Nós vimos então que existe a revelação natural, conhecimento que vem à mente do homem na sua criação, conhecimento prévio, básico que Deus deu ao homem, a consciência que Deus deu ao homem através da sua mente e também a sua relação com as coisas criadas, chamada de revelação natural, e a revelação especial, que é a palavra de Deus. Vimos então que a revelação natural, na criação, ela era suficiente para colocar o homem numa relação correta com Deus. Porém, o pecado, danificando isso, não destruiu, mas deformando. Hoje, o conhecimento natural é suficiente apenas para condenar o homem, para torná-lo indesculpável, pois, tendo um conhecimento prévio e básico sobre Deus, não o adora, não o glorifica, não o serve como deveria. Então, a revelação especial, a palavra de Deus, tem essa função agora exclusiva de nos dar um entendimento correto sobre Deus, sobre quem é Deus, como nos relacionar com Ele. Só através agora da Escritura, da palavra de Deus, da revelação especial, o homem pode conhecer corretamente a Deus para ter uma relação correta com Ele. Pois o conhecimento das Escrituras é abrangente, é mais profundo e abrangente sobre Deus, sobre seu plano redentor em Jesus Cristo. Então, isso torna a Escritura não só necessária, mas exclusiva, detentora da verdade, certo? O homem não pode mais, não tem condições de apreender a verdade pela sua própria elucubração, pela sua própria meditação, Como diz o apóstolo Paulo, visto que o homem não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria, isso é possível, aprove Deus salvar os que creem pela pregação do Evangelho. Então agora, pelo Evangelho apenas, nós podemos conhecer a Deus e nos relacionar corretamente com Ele. Então a pergunta 3 vai falar sobre o que é a palavra de Deus. O que é então a palavra de Deus? Entendendo que este é um conceito que vamos estudar, é um conceito calvinista, reformado, é uma interpretação calvinista, visto que ela difere daquilo que entende principalmente a Igreja Católica Romana, que a palavra de Deus, ela não está exclusivamente nas Escrituras, mas a palavra de Deus está na boca do Papa, está na Igreja, né? Então Deus não fala exclusivamente, unicamente por meio das Escrituras, segundo o catolicismo romano. Deus fala também através da boca do Papa, dos concílios, da Igreja de um modo geral. Difere um pouco do pensamento pentecostal no seu sentido pleno, de que Deus continua falando, existe uma tradição contínua da revelação, que Deus continua falando de maneira semelhante à Escritura, através dos dons carismáticos de revelação, de sonhos e profecias. Nós não cremos nisso. Essas foram formas de Deus trazer a palavra, e uma vez registrada, essas formas cessaram, perderam o seu valor nesse sentido. Então, o que é a palavra de Deus? Resposta: as Escrituras Sagradas, o Velho e o Novo Testamentos, são a palavra de Deus, a única regra de fé e obediência. Apesar de que outros segmentos não reformados usam também essa expressão, que a Bíblia é a única regra de fé e prática, muitas vezes essa ideia ela não é como nós defendemos, que a Bíblia, somente ela, nos instrui sobre a fé e a prática, não a experiência, não a meditação humana, mas somente a palavra de Deus, só aquilo que Deus diz na Escritura. Esta palavra
ela foi dada, que é o que nós vamos ver, ela foi dada através dos profetas e dos apóstolos. E essa palavra, primeiro, ela estava em uma forma apenas oral, apenas na fala dos apóstolos, dos profetas e dos apóstolos, para depois se tornar escritura. Então, primeiro, existia uma tradição oral, sim, só que a tradição oral, ou seja, essa palavra era passada para as pessoas através apenas do discurso, da fala, e posteriormente, em alguns casos, instantaneamente, algumas profecias foram registradas, né? Algumas profecias, algumas falas dos profetas foram registradas imediatamente, outras posteriormente. Algumas profecias foram registradas posteriormente à sua profissão. Mas o que nos importa é saber que a palavra de Deus, que começou como uma tradição oral, se transformou em escritura, que nós acreditamos fechada, ou seja, tudo que Deus tinha para nos revelar por boca dos seus servos, já nos foi revelado e está de maneira perfeita registrado nas Escrituras, né? Então, a Escritura é tudo que Deus pode falar? Não, é tudo que Ele quis falar, que Ele desejou nos falar. É todo conhecimento sobre Deus, é todo conhecimento que Deus quis que nós tivéssemos sobre Ele. É todo sobre Ele? Não, porque Ele é eterno. Não tem como a gente ter todo o conhecimento de Deus, porque isso não cabe em nós. Estamos falando de questão de constituição. Não cabe em nós. Deus nunca colocaria seu conhecimento pleno em nós. Primeiro, porque isso seria impossível. Porque nós somos de constituição diferente. Deus é eterno. Nós somos finitos. Nós somos homens. Deus é o Criador, nós somos criaturas. O ser de Deus é diferente do nosso, até porque Ele nos criou e somos limitados. Nossa mente jamais poderia. Mas não ter capacidade de compreender tudo sobre Deus não é a mesma coisa de não ter capacidade de compreender alguma coisa sobre Deus. Eu posso compreender alguma coisa sobre Deus? Sim, Ele me criou exatamente com capacidade de compreender de maneira suficiente algo sobre Ele. Então, Ele nos deu a Escritura, que é tudo que nós precisamos saber a respeito de Deus. Que depois nós vamos ver há uma pergunta específica, dizer o que é que a Escritura exige de nós, o que é que ela transmite para nós. Primeiro vamos ver o que é a Escritura, né? Que é a palavra de Deus. Aí você vai dizer assim, pastor, há outras formas de Deus falar conosco? Eu não acredito. Há formas de Deus nos conduzir, as mais variadas formas de Deus nos conduzir, mas falar no sentido de trazer instrução para nós. Há maneiras de Deus nos conduzir para a sua palavra diferentes? Sim, mas de Deus falar conosco para nos instruir, eu não vejo outra maneira a não ser pela palavra apenas, pela Escritura. Deus me fala pela circunstância? Não, Deus conduz as circunstâncias. Mas para eu entender alguma coisa em relação às circunstâncias, eu preciso da Bíblia, das Escrituras. Então Deus usa as circunstâncias. Vai dizer assim, mas Deus mandou alguém falar comigo. Deus soberanamente conduz as pessoas a dizer alguma coisa que você precisa ouvir, mas isso não significa que é Deus falando diretamente por meio daquela pessoa, como falava por boca dos profetas. Não, é a mesma coisa. Certo? Deus está me direcionando alguém para falar comigo? Sim, isso pode acontecer, mas isso não é Deus falando comigo. Deus falando comigo é Deus falando por meio de alguém. É Deus comunicando algo diretamente para mim através de alguém. E isso é feito nas Escrituras somente. Então Deus soberanamente pode despertar alguém para falar alguma coisa comigo? Sim, mas isso não é revelação, isso não é palavra de Deus, não é revelação, não é oráculo divino.
Tá? É tanto que a Bíblia diz que aquilo que eu vou ouvir das pessoas devem ser testada pelas Escrituras. Para ser uma coisa boa para mim, eu tenho que testar que ela fala nas Escrituras. Que é ali que Deus fala de fato comigo. É ali que Deus está de fato dirigindo a palavra direta a mim. Mas, claro, existem os movimentos, os grupos que acreditam que Deus levanta alguém especificamente e, Deus mandou falar uma coisa aqui, eu já recebi esse tipo de profetada também na minha vida aí. Não acredito que Deus continua falando-nos desta maneira. Por que eu não acredito? Porque o entendimento da interpretação reformada de qual é o objetivo da fala de Deus inspirada era produzir escritura, que a gente vê isso, é produzir escritura. Produzir escritura, Deus entende como entende a teologia reformada, outros entendem de maneira diferente, de que Deus cessou essa maneira de falar conosco. Ele nos instrui pela sua palavra. Eu tenho tudo que eu preciso para a minha instrução de vida? Sim. Em termos de princípios, sim. Sim, pergunta já, se eu queria falar. Se alguém vier falar comigo do jeito que Deus falou, eu tenho que esperar para ver se vai acontecer, porque isso é verdade, né? Mas aí veja como o senhor está colocando a questão, né? O senhor está colocando como existindo esta possibilidade de Deus autenticamente falar por meio desta pessoa, né? Uma forma do senhor acreditar. Eu não vejo base bíblica para a gente acreditar nisso, que Deus ainda use essa maneira de falar, porque o seu objetivo de usar essa maneira de falar era trazer a Escritura, era trazer a Bíblia para nós. Então, assim, eu não acredito que Deus levante pessoas para profetizar sobre a nossa vida, para dizer o que vai acontecer na nossa vida. Esse é o teste, né? É o teste, mas é um teste para profeta. Então, se eu pensar assim, eu estou dizendo que existe ainda o dom de profecia, né? O ministério profético. Não acredito nisso, não creio nisso, não vejo base bíblica para isso. Tem quem acredite, irmãos, tá? Mas como crente reformado, não é porque a igreja me mandou acreditar nisso, é porque eu entendo que essa interpretação reformada, das Escrituras, ela é coerente com aquilo que você olha para a Escritura e vê o que é dito em relação a qual era o objetivo de profecia. Profecia não tinha o objetivo simplesmente de ficar orientando diuturnamente a vida das pessoas. Mesmo os profetas que estão no contexto de revelação direta, eles não estavam o tempo todo recebendo revelação direta para saber o que fazer. Quando eles iam recebendo a palavra de Deus, eles já iam se guiando. Por exemplo, Deus revelou a Moisés, uma coisa interessante, José, antes de Moisés, antes da lei escrita, José está sendo tentado para deitar com a mulher de Potifar, né? Aí ele disse assim: eu não posso fazer isso contra o meu senhor, que ele está falando de Potifar, que ele colocou e contra o meu Deus. Ele não esperou ninguém profetizar para ele, não esperou ninguém revelar para ele, dizer assim: rapaz, será que eu deito com essa mulher? Eu não deito, a mulher está infernizando meu juízo. Deita ou não deito, deita ou não deito, vai dizer que eu sou frouxo, vai dizer que eu não sou homem. E naquele tempo, né? Vai dizer que eu não sou macho. Aí ele teve esse dilema? Não. Ele tinha certeza que aquilo era pecado. Baseado em quê? Baseado na palavra de Deus, que estava naquele contexto ainda como uma tradição oral de Adão, Sete, Noé, o que Deus ia revelando, já ia passando de descendente a descendente da aliança, já entendendo qual eram os propósitos de Deus. Então ele já tinha muitas coisas, ele já tinha referência, sabia que aquilo era pecado, entendeu? Então, mesmo no contexto que a revelação estava sendo dada, ele não ficava buscando instrução para tudo na vida, porque ele já tinha conhecimento básico de como viver, já existia. Mesmo na época dos apóstolos, que tinham o Espírito Santo e a revelação direta e instrução específica para alguns fatos, eles oram. O apóstolo Paulo disse que consultava as Escrituras, mesmo tendo a revelação, porque eles já tinham muita coisa já revelada. Então, aí você pergunta assim:
Não, pastor, então não é tudo, mas para alguma coisa Deus não pode levantar alguém para me orientar? É aí que vem a questão. Eu tenho tudo que eu preciso nas Escrituras para minha orientação? Entendo que sim. E que Deus finalizou tudo que Ele queria me dizer, que nós vimos aqui quando a gente estudou sobre os dons extraordinários do culto público, né? A gente estudou aqui, né? Os dons carismáticos. Por que eles não estão mais no culto? Porque seu objetivo na igreja era trazer a palavra de Deus para nós. De uma vez dada essa palavra, ela se torna a base de nossa instrução de fé e prática. Tudo que eu preciso, que nós vamos ver no texto, é porque a gente não se apercebe, não compreende a totalidade daquelas informações, né? Quando a Escritura diz que a Escritura inspirada, ela é suficiente para me tornar perfeito, porque a palavra perfeito em Paulo aí é completo, então eu não preciso de mais nada. Agora a discussão é, a Escritura finalizou? Nós entendemos que ela finalizou. Então Deus já fechou a Escritura, que é o que chama de cânon, régua. Deus fechou. Se eu não tenho mais textos inspirados, se não há mais revelação inspirada, a revelação deixou de ter funcionalidade, porque o seu objetivo não era trazer instruções especiais, não era trazer instrução na vida do crente no sentido de conduzi-lo a tudo, era trazer informação sobre Cristo, e as informações sobre Cristo seriam suficientes para me conduzir nas questões particulares da minha vida. Entendeu? Sim, Me permite, pastor, para o projeto de salvação, está completo. Agora, a experiência do indivíduo, a sua comunhão com Deus, em determinadas circunstâncias, por exemplo, eu posso viver um momento, uma dificuldade, e pedir a Deus sabedoria para resolver esse problema, e Ele usar um elemento e vir, não dizer vir profetizar, mas eu estou pedindo, Senhor, eu estou com dificuldade de alguém vir ajudar, de resolver esse problema, e alguém chegar e dizer assim, eu estava passando por aqui e me deu vontade de vir aqui, eu disse, pois é isso que você vai resolver o meu problema, e resolver o problema. Só que essa minha experiência, essa minha prática não serve para eu ir para o público e trazer como palavra, como revelação da palavra. Ser instrução, ser Bíblia para mim ou para qualquer que seja. Por isso que a nossa igreja formada não aceita experiências de pessoas como sermão normativo para instruir a igreja. Agora, a convivência, seu convívio, que é isso que eu acho que ele queria colocar. Não, ele colocou de maneira de alguém falar alguma coisa para ele e acontecer, né? Tipo profecia, né? Agora a gente ir lá e dizer assim, eu vim aqui para você profetizar minha vida. Isso. É a mesma coisa que você procurar divino. Pronto, é exatamente isso. O senhor está correto. Quanto à minha experiência na providência de Deus é conduzido das maneiras mais diversificadas, né? Mas o ponto é que essa experiência da providência, chamada de providência, graça comum de Deus, né? Essa maneira de Deus conduzir as pessoas, as vidas, né? Elas não é a revelação da palavra, não é a palavra para nós, não é a normativa para nós. O que é normativo para nós é a revelação da palavra de Deus, que deve até regular a minha experiência, que é quem deve regular, que é quem deve testar a minha experiência. É o que a palavra de Deus diz. Não é a minha experiência que se torna a base da minha crença. Como alguém um dia disse para mim assim, rapaz, o senhor não acredita nessas coisas, pentecostal, tal. Mas rapaz, eu tive uma experiência. Eu disse, rapaz, eu também tive várias experiências na minha vida. E daí? A experiência, primeiro que é enigmático. Eu tive uma vez uma experiência sensitiva que eu não sei explicar o que é. Experiência, mas isso aí não é nada, isso aí não quer dizer nada. Ó. O que determina a minha base de crença não é o que eu sinto, vejo, experimento. Não é empírica, não é experimental, é revelacional. Olha a diferença da fé reformada. Ela se baseia no que Deus revela e diz que eu tenho que crer. Porque essas coisas
são misteriosas, porque são coisas que eu não sei dizer, interpretá-las absolutamente o que foi. Deus não sabe, mas Ele revela nas Escrituras apenas pontos básicos, fundamentais, em detalhes, né? Para você avaliar cada experiência e dizer assim, qual que foi de fato aquele. Sei dizer. O que eu sei dizer que tem que reger a minha vida não são essas experiências, é o que a palavra de Deus diz. Ele diz, mas porque você não teve a minha experiência. Sim, mas sua experiência é sua experiência, e ela não serve para lhe salvar, e nem para conduzir sua vida. Rapaz, um dia, porque por exemplo, uma pessoa chega e diz assim, rapaz, eu fui, aconteceu isso comigo, as pessoas chegaram e dizem assim, pastor, não viaja amanhã não. Eu disse, por quê, pai? Rapaz, eu sonhei que o senhor viajava com a família, o carro virou, morreu todo mundo. Pergunta, vocês acham que eu viajei? Vocês viajariam? Aí é que está a questão. Aí está o ponto. Quem acredita em profecia, quem acredita que Deus revela essas coisas para as pessoas, não vai, mas não vai nem amarrado. Eu fui e estou ouvindo. E vou. Toda vez que alguém diz, rapaz, sentiu um negócio, um arrepio aqui. Uma menina que um dia ligou chorando, dizendo que não era para eu viajar com minha família, não. Ela sonhou quem tinha morrido. Aí eu acalmei ela e disse, minha filha, faça igual o profeta. O profeta conte sonho como sonho. Quando Deus dava revelação de sonho, sabe como era? No sonho, ele tinha visões claras da mensagem e ele ouvia dizer assim, assim diz o Senhor. Havia uma mensagem clara no sonho sobre algo. Sonhar alguma coisa que possivelmente pode acontecer, existem vários fatores que levam a isso, inclusive uma barriga cheia. Dormir com barriga cheia, cheia de comida, ou com o coração cheio de preocupação. Então, gente, e tem crente presbiteriano que se alguém falar de um sonho, se contar um sonho, alguém chegou e disse para mim assim, pastor, eu tive um sonho. O que é que o senhor acha que foi esse sonho? Eu disse, rapaz, foi sonho. Você sonhou. Sim, mas o que é que vai acontecer? Eu disse, eu sei lá o que é que vai acontecer, eu sou Deus. Aí ficou bem decepcionado comigo, porque eu queria que eu interpretasse o sonho, né? Não, esse sinal aqui, meu irmão, isso aqui significa o seguinte aqui na sua vida. Meu irmão, não acredito nisso não. A palavra de Deus não dá base para a gente acreditar nisso não. Tá? Então, é aí que a questão, veja como a coisa na prática, ela vai afunilando e vai criando situações para nós. Tem crente que se estremece quando eu falar de sonho, que sonhou com tragédia. Olha, aí eu disse para a pessoa, rapaz, a pessoa disse, pastor, não viaja não, porque eu sonhei que o senhor morreu. Eu disse, rapaz, tu sabe quantas vezes eu sonhei morrendo das maneiras mais variadas? Olha, eu já sonhei tomando facada, eu já sonhei tomando tiros, eu já sonhei sendo enterrado vivo, eu já sonhei uma pessoa me esguelando, eu já sonhei, rapaz, as formas mais variadas de morte eu já sonhei. Eu já sonhei. Já sonhei morrendo, é tanto que sonhar morrendo para mim é a coisa mais comum. Eu morro de todas as formas que você imaginar. Eu morro dos meus sonhos. Não tem mais medo de morrer. Não, eu nem medo de morrer, porque eu sonho tanto em morrendo. Meu irmão, conta sonho como sonho. Não vai botar interpretação de sonho, não. Guia a tua vida pela palavra de Deus. Sim, pela idade, pela distância, viu? Eu vou pela palavra perdida. Eu sonho agora, um dia tem um cara perdido querendo me prender na Marinha. Lhe prender na Marinha? Depois eu passo aqui no gabinete para a gente fazer uma. Esse cara aí Resolve, né? Eu converso com seu colega aí, a gente senta lá e tem umas coisinhas para resolver aí. Tem umas coisas presas na sua vida passada lá para a gente soltar. Aí quem é expert nisso aí diz assim, não, tem alguma coisa não resolvida na sua história da Marinha. Tem um carro, tem alguma coisa aí não resolvida. Você teve alguém que ficou chateado, você tem alguma coisa não mal resolvida. Aí a pessoa fica impressionada, né? Fala umas coisas que parecem fazer sentido, né? Aí a pessoa começa a ficar impressionada e diz assim, arrepia. Porque a gente é levado muito pela emoção, né? A pessoa começa a falar alguma coisa que faz um certo sentido, e a gente começa a ficar arrepiado, para sentir. Só pode ser de Deus que eu senti um arrepio. Rapaz, isso pode ser desinteria. Desinteria, você sente um arrepio tão grande, meu amigo, você nem imagina, um calafrio, um negócio
agoniante, fica até perdendo fôlego, desinteria. Você sentir coisa, meu irmão, sentir um arrepio só porque a gente é de Deus, então, menos. Deus pode fazer a gente sentir coisas? Sim, meu irmão, sim. A presença de Deus pode... meu irmão, eu acredito nisso, mas não determine sentimento como sendo prova probatória. Você não tem... Isso é subjetivo demais. Por isso que Deus deu uma base objetiva para nós, para guiar nossa vida, que é a sua palavra. Se permita, Ricardo. Quando o coração está cheio de vontade de ver coisas, a gente começa a enxergar até em nuvem, né? A gente olha para o céu e começa a enxergar figuras nas nuvens, né? E aí a gente começa a ver que na Igreja Católica tem várias santas que foram instituídas pelas visões das pessoas, né? Tem vários lugares, eu vi santa tal em tal lugar, aí aquele lugar monta-se um altar e começa a procissão para aquele lugar. A padroeira do Brasil foi achado, os pescadores acharam... Rio Paraíba. Rio Paraíba. Aí a gente vai para a palavra de Deus e vê, lá no Apocalipse 13, verso 11, a besta que emerge da terra, via ainda outra besta emergiu da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão, exerce toda a autoridade da primeira besta, na sua presença, faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Ou seja, até o diabo faz esses sinais para desviar o povo de Deus. O próprio Jesus falou isso, que os falsos profetas, os falsos cristos, inclusive ele citou falsos cristos, fazendo sinais e prodígios que as pessoas seguiriam. Então assim, você ser guiado por imagem, por visão, isso é perigoso demais. Isso mostra que é um instrumento que o próprio Satanás usa para desvirtuar as pessoas. E assim, eu não gosto da igreja presbiteriana porque lá não tem revelação, não tem profecia, e Deus falando com ele o tempo todo. Como diz o pastor Augusto, né? Quer ouvir Deus falar, lê a Bíblia. Quer ouvir Deus falar de voz audível? Lê a Bíblia em voz alta. Né? Então, é o entendimento reformado de como é que Deus fala, como é que Deus instrui o seu povo, a sua igreja. Então, primeiro texto, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos ver primeiro uma coisa. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é a Escritura. É o que Deus nos falou através dos seus profetas e nos fala através deles nas Escrituras. Certo? Então, por que a Bíblia é a palavra de Deus? Primeiro, ela é inspirada, é o que Deus, por meio do Espírito, soprou, falou, deu. Ao invés de inspirar, é o que ele deu, é o que ele falou. 2 Timóteo 3,16. Alguém leia. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a Escritura, aquilo que o Escritor Sagrado está chamando de Escritura, é o registro daquilo que Deus disse, da palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, a palavra inspirar, ela dá a ideia exatamente de trazer, de dar aquilo que é, de falar, de trazer para nós, que a ideia de soprar não é de falar no ouvido, né? Quer dizer, que a ideia de inspirar é isso, né? De soprar, trazer para fora aquilo que está nele. Então Deus nos disse por boca dos seus profetas, mas falou isso por meio do seu Espírito. Então, inspirado é isso, do sopro de Deus, né? Veio de Deus para nós. Como se dá a inspiração? Nós não temos muito detalhe nas Escrituras. A Escritura vai dizer que aquilo que os profetas falavam movidos pelo Espírito Santo. Como era este mover do Espírito? Ainda é uma matéria de muitas discussões, mas a conclusão mais comum da teologia reformada é que essa inspiração, primeiro que ela não é um êxtase psicótico, não é o Espírito Santo tomando a mente dos profetas e levando-os a transe, né? Não.
Não é isso. Não é ditado, não é o Espírito Santo dizendo e ele lá escrevendo ou falando. Mas é uma ação conjunta do Espírito com a mente do profeta, de tal maneira que o que o profeta diz é conduzido pelo Espírito Santo, mas que não neutraliza, não destrói sua mente, não cega a sua mente. Ele está consciente do que ele está falando, mas conduzido pelo Espírito Santo, para que o que ele esteja dizendo seja palavra de Deus, por meio de palavras humanas, porque o conteúdo é divino, a mensagem é divina, mas a palavra é humana. As palavras escolhidas são palavras humanas, mas a mensagem, o conteúdo, o propósito é divino. Por isso que a Bíblia ela é divino-humana, é a mensagem divina em palavras humanas, proferidas por homens, conduzidos. Então, de tal maneira o Espírito Santo conduz a mente desse indivíduo que alguns aspectos de sua personalidade, de sua experiência, de seu conhecimento são preservados e usados pelo Espírito Santo. Alguns aspectos e características individuais são preservadas e usadas pelo Espírito Santo de maneira perfeita para aquilo que o Espírito quer conduzir de mensagem. Previamente escolhido, determinado pelo Senhor. Então ele usa aquilo que ele tem do próprio profeta e coisas que ele não tem para transmitir a palavra do Senhor. Então é um uso da mente de maneira perfeita, harmoniosa, e não negando, aí não cegando, aí não destruindo, mas usando de maneira perfeita, certo? Então a Escritura é divinamente inspirada. Em 1 Pedro e 2 Pedro vai reforçar essa inspiração das Escrituras, certo? 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 e 11, versículos 10 e 11, e 2 Pedro 1, de 19 a 21. Então, a Escritura não se origina no homem, como alguns acusam que a Bíblia é um livro meramente humano, de que esses personagens inventaram essas. Agora veja a dificuldade. Primeiro, a Escritura aí tem em torno de 1500 anos de composição, processo de composição, e de 1200 a 1500 anos. Acusar a Escritura de ser texto meramente humano, isso poderia fazer sentido se ele fosse produzido em uma única época por um conjunto de pessoas que se reuniram ali para... Agora, imagine como é que Moisés se reuniu com os apóstolos para combinar o que eles iam dizer. Como é que Daniel ia se juntar com Moisés para combinar que a mensagem tinha que bater tudo direitinho para não ter erro? Isso é impossível. Então, veja como a Bíblia é extraordinária. Personagens de épocas tão diferentes, de contextos tão diferentes, falam de maneiras diferentes uma mesma verdade. Mesma verdade. Total harmonia, total sincronia. Porque não foi gerado pela mente humana, não foi um despertar humano, mas divino. Deus usando esses homens em seu contexto, em seu período, em seu tempo, para transmitir a sua palavra de maneira perfeita. Veja que Pedro é o que mais faz referência a esse aspecto específico, de que o Espírito Santo usou homens comuns, homens normais, não para falar o que eles achavam ou pensavam, mas para falar o que Deus queria que eles falassem, para trazer a revelação de Deus para nós. 1 Pedro 1, 10 e 11. Alguém leia, por favor. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. E o 12 ainda fala: a eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros,
anunciados por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que antes anelaram. Lindo. Nós estamos fazendo exposição, nós estamos fazendo um estudo contínuo de Pedro, na primeira carta de Pedro, na quinta-feira. Se quiser se aprofundar nesta belíssima carta, venha às quintas. Nós estamos fazendo um estudo continuado de 1 Pedro. Pedro está encorajando os crentes a permanecerem firmes na sua fé, entusiasmados com o Evangelho, mostrando, renovando o entendimento deles do que é o Evangelho e o que é essa salvação que o Evangelho revela. Então ele está dizendo aí que este Evangelho, que essa salvação que agora aqueles crentes estavam experimentando pela pregação do Evangelho, foi anunciado primeiro por boca dos profetas da antiga aliança, que profetizavam, que estavam profetizando partes desta verdade salvadora, que quando eles recebiam aquilo que eles recebiam, às vezes eles entendiam, às vezes eles não entendiam muita coisa, mas eles ficavam ansiosos em saber mais a respeito daquilo que eles estavam profetizando. Então aí vai dizer que eles profetizavam estas coisas, essa salvação que se revelaria no futuro, que é Cristo, a manifestação de Cristo, e eles ficavam ansiosos em saber mais dessa salvação. Existe uma corrente teológica chamada liberalismo, que eu não considero crente quem acredita nesse tipo de coisa, porque a corrente liberal nega a impecabilidade da palavra de Deus, nega a perfeição da palavra de Deus, a inerrância das Escrituras. Eles acreditam que a Escritura tem erros, certo? Que contém erros das Escrituras, que a Escritura falha, e não acredita no aspecto miraculoso, sobrenatural da revelação. Tá? Isso para mim não é crente. Eu não acredito no negócio desse, onde diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Não consigo entender. Mas o liberal vai dizer o seguinte: um dos argumentos é, como é que um cara há 1200 anos antes vai falar de alguém que vai aparecer depois? Aí vai dizer assim, não, isso aí, quando apareceu o evento, alguém foi lá e escreveu dizendo que o profeta falou isso para dar credibilidade. Liberal vai dizer isso. Alguém, por exemplo, Jesus apareceu, aí alguém pegou, botou na boca desse profeta, escreveu assim, profeta disse isso. Quando, por exemplo, se profetiza a respeito, Isaías se profetiza a respeito de Ciro, aí o liberal vai dizer assim, como é que ele vai falar de um cara que vai aparecer 500, 600 anos depois? Como ele não crê na inspiração das Escrituras, como ele não crê na revelação miraculosa, que a profecia que existe aspectos da profecia que é o futuro sendo desvendado por meio de Deus através do seu Espírito. Então ele diz assim, não, como é que o cara vai saber uma coisa que vai acontecer não sei quando, lá no futuro? Então, o que ele está dizendo é, como é que esses homens falaram essas coisas, eles receberam um pouco dessas informações e ficaram querendo saber mais. Onde é que eles receberam essa informação? Aí ele diz, falaram pelo Espírito de Cristo, né? Espírito. Por que ele está falando Espírito de Cristo? Porque o que ele está profetizando lá está ligado ao Messias, ao Cristo. Ele é a mensagem principal das Escrituras, ele é o tema principal das Escrituras. Então ele diz assim, e eles queriam saber mais, como é que vai ser o Messias, como é que vai ser a manifestação dele, onde ele vai aparecer. Eles queriam saber mais e queriam saber mais e mais. Os profetas da antiga aliança. Então o que eles receberam não foi coisa que eles imaginaram, que eles pensaram, sentaram e assim, vamos criar uma história aqui de um Deus, de um Salvador, vamos criar uma historinha. Se você não crê na inspiração das Escrituras, sua fé não é verdadeira. Se você acha que a Escritura é a palavra de homem, é uma história inventada por outro, sua fé não se fundamenta nas Escrituras. O texto diz que estes homens falavam de uma salvação que se manifestaria. Eles falavam por meio do Espírito, era o Espírito que os conduzia a dizer aquelas coisas, pensar aquelas coisas, escrever aquelas coisas. E isso fica mais claro em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 a 21. Levos assim, tanto mais confirmada a
certo? 1 Pedro. Eu falei errado. 2 Pedro. Segunda Pedro mesmo. 1. 19 a 21. Ah, tá. Então, Espere em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. olha que coisa fantástica. Pedro está dizendo que a Escritura, para ser compreendida, ela precisa do mesmo instrumento para o qual ela foi construída, criada. O mesmo instrumento que criou as Escrituras, eu preciso ter para entender as Escrituras. Ou seja, ele diz que para eu interpretar as Escrituras corretamente, eu preciso da ação desse mesmo Espírito que deu a Escritura. Ele não é de particular elucidação, ou seja, eu não compreendo por conta própria. O Espírito Santo precisa me dar a compreensão do que ele quis dizer na Escritura. Pastor, o interessante é que eu não me lembro qual é o termo técnico, mas isso é um adjetivo daquelas pessoas que eram capazes de receber informação e transmitir verbalmente na mesma clareza e, como é que chama a expressão latim? Ipsis literis. Ela transmitia tal qual tinha recebido, que hoje a gente perdeu. Não tem isso. Não tem essa característica. E outra coisa mais interessante, lá, quando Jesus Cristo diz que vai retornar, vai mandar o Consolador, ele diz assim, e ele vai lembrar a vocês das coisas que eu já tinha falado e de outras referentes à ação do Espírito. Mostrando a função do Espírito na palavra, na Escritura, no dar a palavra de Deus. Que aí, várias instruções importantes Jesus está dizendo ali naquele texto. Primeiro, mostrando que é papel do Espírito Santo dar a palavra. O Espírito é ele que dá a revelação. Por meio dos homens, né, aos instrumentos. E a mensagem do Espírito Santo é sobre Jesus. Ele diz assim, ele falará de mim. Por isso que nós não acreditamos haver mais profecia, porque olha, a profecia de fato e de verdade bíblica era dada pelo Espírito Santo, através dos instrumentos que ele escolheu, para transmitir uma revelação que estivesse ligada direto ou indiretamente a Cristo. É tanto que quando Jesus disse para os apóstolos assim, o Consolador virá. Por que ele virá? O Espírito Santo não estava lá, não existia Espírito, claro, ele virá no sentido que naquele contexto o Espírito falava por meio de Cristo, somente por meio dele, que é a palavra encarnada. Agora o Espírito Santo voltaria a falar por meio de meros homens, como falou por meio dos profetas. Os escritores hebreus falam isso, né? Deus nos falou outrora de várias maneiras por meio dos, hoje nos fala apenas por meio do Filho. Aí Jesus vai dizer que o Espírito Santo vem, no sentido que ele retoma seu papel de revelador por meio de instrumentos meramente humanos, porque Jesus é um homem, mas não é mero homem. Ele é Deus homem, ele é 100% Deus e 100% homem. Então ele não é mero homem, eu sou mero homem. Nós somos todos só homem. A gente não é homem anjo, a gente não é homem Deus, a gente é só homem. Essa é a nossa natureza, nós somos homens, seres humanos. Então somos meramente, única e exclusivamente homens. Apesar de que tem gente aí que a teologia católica acredita que gente vira anjo. Sabia? Claro. Que gente vira anjo. Criança quando morre é o quê? Não é anjinho. Não vira anjo. Gente não vira anjo. Né? Então, criança quando morre, é criança, é uma alma, é um servo do Senhor, se for um predestinado, que está com o Senhor, ao lado do Senhor. Não virou anjinho, como um ser humano, como um servo de Deus, né? Como um filho do Senhor, como todo crente é. Não virou um outro ser. Não virou outro ser. Tá? Que aí é a ideia, porque é criança, então nasceu inocente. Já tem salvação. Não existe isso. Isso não é o nosso entendimento. Criança é pecador.
Só vai para o céu por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Que cobre seus pecados. Ô pastor, eu acredito até que é porque existe aquela coisa assim, que a criança até a fase do entendimento, ela não peca porque ela Não está consciente, né? Não tem consciência. Eu acho que acredito até que por causa disso se criou essa concepção de que, por exemplo, um recém-nascido morreu ali um anjo. Né? E o mais interessante, por que anjo é sinônimo de pureza. pureza? Tem os anjos caídos. Tem umas crianças que de fato parecem anjos, mas caídos. Os anjinhos, tudo caidinho. Né? Tem uns que parecem que aprontam igual uns gabirotos. Então, a criança não é anjo. Gente, homem não vira anjo, no sentido real da palavra. Claro que pode ser até uma questão de pureza, né? Coisa dessa natureza. Mas também o termo está errado. Gente não vira anjo. Os anjos são criaturas distintas dos homens. Distintas, diferentes. Outro tipo de ser, diferente de nós. Criatura também de Deus, mas criado em composição diferente de nós. Gente não vira anjo, nem gente vira Deus. Gente é gente, homem é homem. Permanecerá, mesmo com a obra da redenção, nós permaneceremos seres humanos, homens, aperfeiçoados na humanidade perfeita de Cristo. Aí sim, uma humanidade perfeita. Adão é protótipo de Cristo. Cristo é o perfeito Adão. Cristo é o perfeito homem, no qual todos os crentes estará forjado no seu caráter para ser como Cristo, a semelhança de Cristo. Então, permaneceremos sendo homem, na semelhança da humanidade de Cristo, que também não é mero homem, mas é Deus homem. Então, lá em Efésios capítulo 2, versículo 20, alguém podia falar bem? Efésios 2, capítulo 20. Então, Pedro está dizendo que a Escritura, as profecias das Escrituras, não podem ser interpretadas meramente pela mente humana, pela simples elucubração do homem, porque a palavra de Deus é dada pelo Espírito Santo. Então, esses homens falaram da parte de Deus pelo Espírito. Então, para elucidar isso, para entender a natureza espiritual das Escrituras, é preciso a iluminação do Espírito. Por isso Jesus Cristo disse o quê? O Espírito ia dar a palavra, ia continuar dando a palavra para os apóstolos para concluir a sua revelação. Ele diz assim, vos lembrará, essa palavra é muito boa para entender a revelação. Jesus diz assim, ele vos lembrará tudo que eu já vos disse. Então, lembrará aos discípulos a revelação que veio por boca de Cristo, para eles registrar, para fazer o Evangelho, para colocar, para ter nas cartas, lembraria isso. E ele vos dará aquilo que Jesus ainda não deu, diz assim, e ele continuará vos falando coisas que eu não posso dizer agora. Então, tinha ainda a revelação para dar, por meio dos apóstolos, o Espírito Santo tinha revelação ainda para dar. Mas aí Jesus diz assim, ele falará de mim. Então, quando concluísse a informação sobre Cristo, fecharia a revelação. Mas aí o Espírito Santo finalizaria seu papel? Não. Ele continuaria. Agora ele continuaria fazendo o quê? Convencendo o mundo do pecado, da justiça, por meio do quê? Da palavra. Aí você vai para Atos, os apóstolos estão pregando e diz assim, e o Espírito Santo moveu o coração da mulher para entender tudo que estava sendo. Foi quem? Foi. Esqueci agora o nome da mulher. Lídia. Lídia é uma referência direta ao agir do Espírito no coração. Os apóstolos estão pregando, né? Estão falando assim, e o Espírito a fazer entender o que estava ouvindo. Que essa é a função do Espírito Santo. Dar a palavra e nos iluminar para compreender a palavra. Uma dependência total do Espírito Santo. Então, nem a palavra foi dada exclusiva, o homem não criou a palavra e ela não pode ser compreendida meramente pela mente. Não pode. Só pela crua mente humana. O Espírito Santo que deu a palavra,
precisa dar a compreensão e convencer daquilo. E se não for assim, a própria palavra diz que a palavra de Deus é Vai- loucura. Vai servir para a própria condenação dele. Própria condenação. Então, assim, é como eu tenho dito, né? Ouvir a palavra de Deus é uma bênção e ao mesmo tempo uma maldição. Uma condenação. Porque se o que você ouve da palavra de Deus não lhe leva a crer e viver em obediência ao Senhor, não produz em você fé e obediência, ela está servindo para a sua condenação, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. O que você fez com aquela palavra, com aquilo que você ouviu da palavra de Deus, se aquilo não produziu fé e obediência, servirá como testemunha, aumentará a sua condenação. Então, ouvir a palavra de Deus para um eleito é uma bênção, mas para um preterido é uma maldição. Os eleitos do céu, os não do inferno. Entendeu? Então, Efésios capítulo 2, versículo 20. Outro irmão abra Deuteronômio 13, 32, nós até lemos aqui na liturgia. Efésios 2, 20. Aqui, o escritor vai dizer então, que a palavra que foi dada pelos profetas e a palavra que estava sendo dada pelos apóstolos, fechava a base da fé, a base da obediência. Vejam aí. Efésios 2, 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Esse texto é fantástico. Paulo está dizendo para os crentes de Éfeso que eles agora estavam fazendo parte da igreja do Senhor, porque a fé deles se fundamentava na base profética e apostólica. Como é que os apóstolos e os profetas estão sendo chamados aí de fundamento? Fundamento é alicerce, é base. A fé cristã se fundamenta na revelação profética e apostólica. Aquilo que os profetas disseram na antiga aliança chamada de Velho Testamento, que apontava para Jesus, juntamente com a revelação apostólica que mostrava que Jesus era este prometido por boca dos profetas, de quem eles falavam. Estas duas bases revelacionais formam o fundamento, o alicerce da fé cristã, da igreja. Então ele diz assim: vocês são parte agora da família, da igreja de Deus. Sabe por quê? Porque vocês estão fundamentados nos profetas e nos apóstolos. Quando eles creram no Evangelho, eles estavam crendo numa mensagem que era profética e apostólica. Os apóstolos falando de uma verdade que os profetas falavam e agora estava se cumprindo em Cristo. Então a fé se fundamenta, por isso que aí vem o princípio, vem a máxima reformada. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Por quê? Porque a Bíblia é o alicerce, a revelação bíblica é o fundamento e sobre a qual eu construo a minha vida. O que a Bíblia diz é o alicerce, é o fundamento da minha crença e da minha prática. Então ele diz assim: vocês estão fundamentados. Então uma fé, uma crença que não se baseia nas Escrituras, ela não é uma crença válida e cristã. Tipo, alguém disse assim uma vez: eu sou crente. Eu disse: você lê a Bíblia? Eu disse: não você lê a Bíblia. Fiquei assustado. Eu disse: mas você conhece alguma coisa? Alguém leu, falou alguma coisa? Eu disse: não, eu resolvi que agora eu sou cristão. Eu disse: mas o que é ser cristão? Não, é só frequentar a igreja. Luzinha amarela para você. O que você sabe do que é cristianismo? Quem é Cristo? Quem é Jesus? O que torna você um cristão? Qual é a base de sua crença? No que você acredita? E a pessoa começou a me falar de tantas coisas que ele parecia mais um gnóstico do que um cristão. Está encontrando na igreja. Ele pensava que ser cristão era simplesmente acreditar na igreja. Veja o que é que Paulo está dizendo: vocês agora são da família de Deus, vocês agora pertencem ao povo de Deus, vocês são da construção espiritual de Deus, porque a fé de vocês se fundamenta nos profetas e nos apóstolos. A mensagem profética é a mensagem apostólica. As Escrituras. Claro, nesse contexto aí, a Escritura do Novo Testamento ainda está sendo formada,
mas a mensagem apostólica já está lá. A mensagem dos apóstolos já está sendo proferida por boca deles e pela transmissão oral. E onde está agora a mensagem dos apóstolos? A Escritura. Aqui. Então, uma fé cristã se fundamenta nos profetas da antiga aliança e nos apóstolos da nova aliança. Essa é a base da crença cristã, o fundamento, onde se fundamenta a palavra de Deus, onde se fundamenta a fé cristã e a prática cristã. Porque foi dada por Deus, é a palavra de Deus, é o que o Espírito usa para nos convencer, nos transformar, nos fazer crer e dirigir a nossa vida. Por isso que o crente deve permanecer lendo e ouvindo a palavra de Deus, porque essa fé, ela é nutrida, ela é alimentada por essa palavra. E ouvir a palavra. Então, o Espírito Santo aplica todos os elementos da salvação por meio da palavra. Então, assim, você, ao crer, o Espírito Santo lhe deu os elementos básicos da salvação para a sua conversão. Mas há um elemento que está em processo, que é a santificação. E ela é feita por meio da palavra. O Espírito Santo nos santifica pela palavra. Quem disse isso? Que o Espírito Santo me santifica por meio da minha experiência? Não. Ter um sonho, ver um anjo me torna mais santo? Não. Ter uma visão de Cristo me torna santo? Não torna. Ver alguém levitando, ver um negócio sobrenatural me torna santo? Não. Quem disse isso? Jesus. Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mundo. Santifica-os. Na onde? Na tua palavra. Ela é a verdade. Entendeu? Não tem santificação fora da palavra. Não tem crescimento espiritual do crente fora da palavra. Porque é o único meio que o Espírito usa para produzir santidade em mim. Palavra. Por isso a nossa ênfase reformada na palavra. Mas, pastor, se a gente ficar só estudando a Bíblia e não fazer nada, ele disse, você não está sendo santificado pela palavra, ela está servindo para a sua maldição. A palavra que santifica gera conteúdo e ação. Conteúdo e ação. Fé e obras. Crença e ação. Duas coisas juntas, ligadas. Não separa. Se o seu estudo da Escritura está lhe deixando improdutivo, ele está errado. Alguma coisa está errada nesse seu estudo. Sim. Olha o que a gente pensar na experiência. O rapaz que trabalha com a gente lá na fazenda se converteu. Sim. E ele me pediu uma área do terreno para ele passar o dia de sábado orando e lendo a Bíblia lá na mata. Eu disse, você pode arranjar um caminho lá e não tem problema não. Porque eu quero fazer isso, eu não quero ficar igual os outros crentes. Não sei se ele está olhando para mim. Aí eu disse assim, olha, eu confio em você, confio na palavra, e no dia que estiver chovendo, não precisa ir lá na mata fazer esse estudão. Faça na sua casa, faça no seu quarto, e você faça esse estudo. Mas o que eu queria lhe perguntar, você vê como é que as coisas, né? Mas eu queria lhe perguntar o seguinte, o que é que o senhor entende, o que é que o senhor acha? Aí pegaram a palavra de Deus e fizeram o quê? É Bíblia do empresário, é Bíblia do fazendeiro, é Bíblia do não sei quem, é Bíblia da mulher. E eu vi essa semana no Salomão lá, passou da televisão, eles entrando com a Arca da Aliança, marchando. Rapaz, eu fiquei, não deixa isso pra lá. Essa heresia aí, depois a gente trata ela. Dessa Bíblia que é destinada a um grupo, a um determinado grupo. A gente sabe que neste mundo as coisas boas estão misturadas com as coisas ruins, pecaminosas. Até as coisas boas de Deus, o homem tenta misturar elas com coisa ruim, né? Você pega a Bíblia, que é a palavra de Deus, e a gente às vezes mistura ela com um bocado de coisa ruim, né? Infelizmente, às vezes essas pessoas são movidas pela ganância, né?
pelo dinheiro, pelo comércio. A gente fala o tempo todo dos músicos gospel, né? Que às vezes a gente vê um comportamento muito mais de avareza do que de glorificar a Deus através de uma arte bem usada, né? E o que eu vejo é que esses tipos de Bíblia, elas acabam sendo uma maneira de comércio, criando especializações da palavra de Deus, e acaba confundindo a mente das pessoas, criando Bíblias especializadas para certas áreas específicas, né? Uma Bíblia que fala diretamente para como se a Escritura não tivesse tudo que é suficiente para falar sobre a mulher, sobre o homem. Então eu tenho que criar uma Bíblia especializada nisso. Isso é uma forma de comércio, mas eu acho que é válido os comentários bíblicos, você pontuar, Bíblias comentadas que ajudam a nossa compreensão e faz aplicações interessantes para nós, ajuda. Mas Bíblias de especialização, baseada em grupos, guetos, acaba criando confusão na mente das pessoas, como a gente fez, por exemplo, isso aí que está fazendo com a Bíblia, a gente já fez com culto, por exemplo, culto dos jovens, culto de não sei o que, rapaz, a Bíblia diz que todo culto é a mesma coisa, culto para Deus, culto para o Senhor, culto para o Senhor. Pode ter um grupo específico realizando aquele culto e dizer assim, o culto a Deus prestado pelos soldados da marinha, né? Mas não é um culto da marinha, é um culto ao Senhor, entendeu? Então a gente acaba criando esse tipo de coisa e que confunde a mente das pessoas e que prejudica o crescimento. Por exemplo, quando existia aquela questão no nosso meio, culto dos jovens, aí achava-se que no culto dos jovens poderia se dar ênfase ao que é próprio do jovem. Por exemplo, as músicas poderiam ser mais animadas, podia ter um rock. Eu já fui nos cultos chamados desses cultos de jovem, rapaz, que você diz assim, cara, que negócio massa, tá, cadê o drink? Um negócio doido mesmo e tal, porque acha que são jovens que estão, como se o padrão que regula seu culto, que é mais velho, não servisse para o jovem. O jovem é livre para expressar como ele quiser. Não tratando assim. Claro, existem peculiaridades, e essas peculiaridades muitas vezes são reconhecidas legitimamente na palavra de Deus. Sim, para um estudo, escola dominical, em você reunir só aquele grupo específico ali e estudar. Não dizendo que tem uma Bíblia específica, mas que a Bíblia pode falar mais especificamente a eles, interpretando e aplicando de maneira mais específica na vida deles a palavra de Deus, sim. Mas apresentar um culto especializado com características específicas para atender aquele grupo, aquele gueto, é colocar ênfase no gosto e no homem e não na palavra de Deus, porque a Bíblia regula. Então, assim, Bíblias especializadas para determinados grupos, instruções, profissão. Meu irmão, isso aí não tem limite. O senhor pode esperar que vai ter Bíblia para todo mundo. Daqui um dia, Bíblia do advogado. Seria legal. Já tem que ver agora. Aí. Essas outras ainda estavam até legalzinhas, mas agora a Bíblia do gay. Aí. Não, eu vou mais longe. Tem Bíblia satânica. Tá? Tem. Os 10 mandamentos são invertidos. Sabia que tem a Bíblia satânica? Pastor, Do satanismo. Então, assim, Bíblias especializadas. Eu não gosto muito disso. Eu não oriento vocês ficarem, porque isso cria confusão. Às vezes, há uma má fé em certas interpretações, querendo puxar para defender. É uma Bíblia mais voltada a uma interpretação socialista, assim, baseado no grupo, assim, Bíblia da mulher, aí aquela linguagem libertária da mulher, feminista, né, como a Bíblia do gay. Tem não, né? É da mamãe, tá mais, um temazinho mais maneirinho, né? Daqui um dia tem Bíblia do advogado, seria legal, só falando como as leis, a base judaica, romana, seria interessante. Mas, irmãos, não precisa criar especialização para a palavra de Deus. O que a gente precisa é ter a habilidade para entender que ela fala, tem princípios para todas essas áreas, e os princípios gerais atendem a todos. A todos.
Certo? Agora, uma Bíblia de estudo, que é uma Bíblia de estudo, uma Bíblia que ajuda a interpretar melhor as Escrituras, uma Bíblia que traz notas teológicas, a Bíblia de Genebra, uma Bíblia de estudo, que serve para todo mundo, que atende, que mostra o princípio que é para todo mundo, faz especificações, mas atreladas aos princípios, serve também para os outros, é aplicável para os outros também. Esse negócio de Bíblia para fulano, Bíblia para ciclano. Daqui um dia vai ter Bíblia para o magro, eu compro. Para ver se eu engordo. Sim. Tem Bíblias com várias traduções, né? Tem NVI, tradução. Sim. Corrigida, tem várias traduções. Como escolher a melhor tradução para si? Eu estava vendo um vídeo do pastor, ele falou: você pode ler várias traduções, até para ajuda, mas como escolher a melhor tradução? Se refere a traduções que são escritas por mais de uma pessoa, escritas, traduzidas, né, por uma equipe, com vários especialistas de diversas áreas que faz essa tradução. O bom é Qual que é o intuito da tradução? O intuito da tradução não é modificar a Bíblia para atender a uma área, a um gueto. Mas o intuito da tradução é tentar traduzir de forma mais fiel possível com o original. transmitir a mesma palavra. O problema é que a própria palavra tradutor já não é boa, né? Porque a ideia é de traidor. É que o indivíduo vai falar a coisa do jeito que ele quer. Mas a gente acredita que mesmo que os tradutores cometam algum tipo de falha, Deus soberanamente preserva a mensagem da sua palavra intacta, né? Nós não temos os textos originais, a gente só lida com cópias. Até os textos na língua original, hebraico, aramaico e grego, que são línguas mortas para nós, não são mais faladas. O hebraico que hoje fala não é o mesmo hebraico do tempo bíblico. O próprio grego que fala na Grécia é chamado até o termo é outro, um grego contemporâneo. O grego daquele período é chamado de koiné, um grego arcaico, mais difícil. Então assim, essa questão da tradução, o ideal é que os crentes tivessem capacidade de ter o conhecimento um pouco de grego e hebraico, né? Isso não é muito fácil. Por dizer assim, como é que eu vou escolher uma boa tradução? O crente deveria ter um conhecimento de manuscritologia, um pouco de questão de língua, né? Aí a gente confia um pouco na própria instrução pastoral. A IPB, por exemplo, adota oficialmente a versão atualizada, né? Porque assim, existem grupos de textos, de cópias, e nós adotamos um grupo desses aí, certo? Que é uma boa tradução, certo? Para você, a que a gente adota já é uma boa tradução, certo? Que a Igreja Presbiteriana adota é uma boa tradução. Que você lendo ela pode ter certeza que está lendo a palavra de Deus. Mas se você quiser ampliar, como é que eu vou ampliar? O ideal é ampliar, né? Tem a revista corrigida, tem a fiel, ela vem de um outro grupo de textos, mas que você pode usar, né? Mas a igreja, ela orienta que a gente fique com estudo de Genebra. Que aí é a questão a Bíblia, a Genebra é de estudo, né? Sua tradução é a mesma que a gente usa não sendo de estudo, que é revista e atualizada. João Ferreira, que o nosso tradutor, João Ferreira, que é praticamente né? João Ferreira de Almeida, né? Que é um católico, né? Então assim, inicialmente, dizem que depois ele se converteu, né? Então assim, nossa tradução que a gente usa é uma boa tradução. Você tem outras traduções, mas eu não recomendo que os irmãos saiam testando. Sua tradução é uma boa tradução. Você quer estudar? Aí é bom que você recebesse algumas instruções primeiro. Existem traduções
e existem paráfrases da Bíblia, tá? A Bíblia na linguagem de hoje não é uma tradução. Porque o que é tradução? É você traduzir palavra por palavra em seu correspondente da língua vernacular, materna. Isso é tradução, palavra por palavra. O seu correspondente naquela língua, tá? Seu correspondente naquela língua. As paráfrases tentam traduzir o sentido das palavras. A vida nova também. Vida nova é uma paráfrase. Você vai ver dizendo assim, por exemplo. Ela é traduzida, mas é comparada. Aí vai assim, a palavra é Jesus chorou. Aí vai dizer assim, e Jesus teve um sentimento muito profundo, deixou isso transparecer com lágrimas. Ele não traduziu as palavras, ele parafraseou o sentido delas. Só que aí é mais perigoso, porque aí o indivíduo, se traduzir a palavra já não é fácil, traduzir o sentido e a ideia por trás das palavras é mais difícil ainda. Então, paráfrases podem ajudar, principalmente quando você está trabalhando com uma pessoa que tem dificuldade com a linguagem mais erudita daquela versão que a gente usa. Mas não deixe de usar uma tradução para usar só paráfrase, porque ela pode lhe remeter a um sentido totalmente contrário daquilo que a palavra de Deus diz. Certas paráfrases que você lê e diz assim, rapaz, isso aqui tem nada a ver com a palavra, com o que o texto está dizendo. Porque ele está colocando uma ideia que ele acha que quis dizer aquilo. Então é mais perigoso paráfrases. Então, paráfrase, Bíblia Viva, linguagem de hoje. Essas Bíblias, geralmente essas Bíblias que usam Bíblia de não sei o que, Bíblia especializada, elas sempre trazem, geralmente, paráfrases mais do que traduções, com a ideia de ajudar a compreensão maior. Só que paráfrase é perigoso, você precisa ter uma boa tradução para você usar junto com paráfrase, tá? Porque paráfrase pode lhe destoar totalmente o sentido real naquela palavra. Mas eu quero concluir que nosso tempo já foi embora. Primeiro, Deuteronômio 12, 32. Sim, o Ricardo pediu a palavra e eu... Na verdade eu ia adentrar nessa questão das paráfrases, porque em muitos sentidos, de certa forma, o pregador, para tentar trazer essa linguagem que foi dita há 2000 anos atrás, nós trazemos algumas linguagens que nós convivemos aqui, alguns exemplos do que nós vivemos, para poder trazer para a nossa realidade esses textos, para nós entendermos melhor. Sim. Mas ao mesmo tempo a palavra nos diz, que a gente deve sempre estar com a Bíblia aberta, buscando, confrontando o que o pregador nos fala com essa palavra. E quem quer se aprofundar mais, começa com a Bíblia de Genebra e depois vai para os comentários. Quer se aprofundar, Bíblia de Genebra, Calvino. Todas elas têm os comentários. Tem os comentários, mas eu recomendo a Bíblia de Genebra, que é uma Bíblia que suas notas, ela é orientada pela teologia reformada, certo? Porque assim, meus irmãos, ler muita coisa, eu vou dar aqui um conselho para os irmãos. Ler muita coisa, ouvir muita coisa parece ser bom, mas não é. Tá? Principalmente se você não tem maturidade na sua fé. Esse negócio que você está ouvindo R.R. Soares de R.R., não sei o que, tudo enquanto, meu irmão, tem hora que é melhor você desligar sua televisãozinha. Vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Porque confundir é bom demais, é fácil demais trazer confusões e distorções. Então, ficar ouvindo de todo mundo, ficar ouvindo, não, está falando de Deus, até o diabo fala de Deus. O diabo, quando tentou Eva, usou a palavra de Deus. Quando tentou Jesus, usou a palavra de Deus. E o diabo é exegeta. Ele ainda interpretou e diz assim, foi assim que Deus disse. Usou com Jesus e diz assim, está escrito. Fez a exegese dele deslocada, fora do contexto totalmente. O diabo faz exegese. O diabo interpreta, mas do jeito dele, para manipular as mentes. Tá? Falar de Deus, falar da palavra de Deus, não pense que é de Deus não, tá? Esse não, tomar cuidado, muito cuidado. Por isso que esta pergunta é importantíssima. E aí, em Deuteronômio 12, 32 e Apocalipse 22, 18 e 19,
diz que a gente não pode fazer acréscimos à palavra de Deus, nem subtração dela. Nós vemos aqui na liturgia: não acrescentareis tudo que eu vos ordenei. Então, o que é que Deus nos ordenou por boca dos profetas e dos apóstolos? Tudo que eu vos ordenei farás, não acrescentarás nem diminuirás nada. Aí ele tem essa expressão em Deuteronômio, que é um dos 4 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, no início da revelação, e no final ele termina em Apocalipse 22, 18 e 19, dizendo: não acrescentareis uma palavra do livro dessa profecia. Que isso fizer, os flagelos que aqui estão serão lançados sobre ele. A Escritura então pega o início da revelação e o final dela, dizendo assim: tudo que está dentro disso aqui é o que vocês devem fazer. Não acrescente nem subtrai, não tire nem bote entendimento, compreensão nessa palavra. É o que vocês, é a base de sua crença, a base de sua vida. Se você assim o fizer e dizer que isso é palavra de Deus, colocar a palavra na boca de Deus que Deus não disse, não é como alguém que certa vez disse assim, citou um ditado popular e alguém disse assim: diz a Escritura, e disse, mas isso não está na Bíblia. Disse: deveria estar, porque isso é uma verdade. Aí ele fez tom de piada. Mas citar uma coisa, dizer que a Bíblia diz, você pode estar equivocado, né? Mas dizer isso de má fé, de fato, querendo colocar sobre as Escrituras, sobre Deus, uma coisa que Deus não disse, isso será cobrado. E o Senhor disse: quem é aquele profeta que diz o Senhor disse quando o Senhor não disse? E tem muito no nosso meio: faz por ti que eu te ajudarei. Foi uma mulher uma vez passou e disse assim: como diz a Bíblia, faz por ti que eu te ajudarei. Onde está, ninguém sabe. Não está nos escritos. Salmo 151. 151, exatamente. Alguém pode abrir aí e ler. Para finalizar mesmo, Gálatas 1, 6 a 9. Tudo que é contrário às Escrituras deve ser rejeitado por nós. Aí ao crivo. Minha base se fundamenta nas Escrituras, minha fé se fundamenta nas Escrituras, minha prática se fundamenta. Então, alguém que vem me dizer alguma coisa, alguma instrução, alguém que quer pregar alguma coisa para mim e não me prova, não é dizer que está lá, não, é mostrar que o que está lá é relevante e é da maneira como ele está dizendo. Porque tem um bocado de coisa que está lá nas Escrituras e que, se for mal utilizada, perde seu sentido totalmente tirado de lá. Né? Então, Gálatas 1, 6 a 9. Para a gente finalizar, Gálatas 1, 6 a 9. Pode substituir essa palavra por maldito mesmo. É o que o texto diz. Isso. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vai além daquele que recebestes, seja maldito. Condenado eternamente. Condenado. Maldito é condenado à maldição eterna. Ele está dizendo assim, Paulo está dizendo para os crentes gálatas que algumas pessoas estavam distorcendo o evangelho que ele havia pregado no meio deles. Tem uma parte que Paulo fala que é fantástica. Ele vai dizer assim: vocês estão agora crendo em um outro Cristo. Pesado isso aí. Crendo em um Cristo não bíblico, que não é o Cristo que nós apresentamos. Tem muita gente que crê em Cristo aí de várias maneiras. Agora, é o bíblico, é como a Bíblia afirma ser Cristo. É como, por isso que Jesus chegou para o discípulo assim: o que é que dizem de mim? O que é que estão falando de mim? Diz: não, Senhor, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é um dos profetas. Como tem muita gente que acredita que Jesus é um mero profeta, como o testemunho de Jeová que diz que Jesus é um mero profeta, não é filho de Deus. Mas vocês, o que é que vocês dizem? Qual a conclusão que vocês fazem? Tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus vivo. E Jesus disse a Pedro: essa conclusão você chegou porque Deus te conduziu isso, o Pai te revelou isso.
Uma verdade que depois Pedro registrou para nós, que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Então o Cristo que nós devemos crer é o Cristo dos profetas, é o Cristo dos apóstolos. Então Paulo vai dizer assim, se alguém chegar dizendo para você, ainda que um anjo, e você viu, Paulo viu um anjo. Então, anjo muda a minha maneira de pensar, anjo vindo do céu, não, esse é o anjo, o que é que o senhor está dizendo aí? Vê se não tem uma cordinha amarrada segurando ele, dá uma olhada, pode ter uma cordinha amarrada, ou um cheiro de enxofre, dá uma olhadinha bem direitinho. Ô seu anjo, o que é? Deus mandou ele dizer o quê? Que ele ainda não disse, ficou alguma coisa sem dizer, por falar, o recado foi mal dado, porque já vieram os apóstolos, tudo dá o recado. Disse, não, porque Deus mandou. Aí sabe como é os profetas de hoje? Profeta do óbvio, citando até a própria Escritura, porque assim diz o Senhor, meu servo, não tema. Deus não já disse na palavra? Ele não já fala na palavra? Não já está dito na palavra? Profeta do óbvio, profeta da repetição das Escrituras, isso é fajuto, mentiroso. Paulo disse, se alguém vier negando o que já foi dito, porque vocês querem ser conduzidos, ouçam o que a gente já disse, chega o Evangelho. Se alguém chegar negando isso, maldito seja. Se nós agora dissermos assim, pronto, meu irmão, o crivo, pastor, por que a gente vai dizer assim, fulano apostatou? Era um pastor que começou bem, agora está falando um bocado de heresia. Qual é a base que eu tenho para isso? Paulo disse, se nós começarmos a falar contrário daquilo que a gente falou até agora, que pode acontecer, que eles podem se apostatar, desviar da verdade. Começou pregando uma coisa, começou a negar aquela verdade. Aí Paulo diz assim, não aceite. Ainda que a gente fique louco, fique perdido, variadamente, a gente começa a falar contrário daquilo que a gente trouxe como palavra de Deus, não aceite. Então essa ideia de que o homem de Deus está falando, o pastor está falando, então o que ele disser de Deus, meu irmão, eu posso mentir, eu posso dar uma interpretação errada da palavra de Deus, eu posso começar afirmando uma verdade e me afastar dela e começar a querer que vocês acreditem nisso. Então, agora, olha a responsabilidade que vocês têm de pesquisar também a palavra de Deus, de aprofundar sua mente nas Escrituras, para me avaliar, ver se o que eu estou falando corresponde com a palavra de Deus. Jesus disse para os fariseus, vocês com as suas tradições negam as Escrituras. Negou as Escrituras. Onde é que está aí, meu irmão? Cadê a prova disso aí que você está aí? Cadê? Porque lá na Miguel o povo bola, pode ver assim, sim, mas onde é que está isso na Bíblia? Não está não, mas... Não está não, meu irmão. Aí fora, querendo gabiroto, enxofre e tudo mais. Meus irmãos, a gente conclui então mostrando que a Escritura é a palavra de Deus. É o único meio de Deus produzir fé e obediência em nossa vida. É através dela que Ele nos instrui. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.